aí, horrorizados, sejam bem-vindos aí a mais um episódio. No episódio de hoje a gente vai falar sobre elas, sobre aquelas que são fortes, aquelas que sobrevivem até o final, que vocês já sabem, que são as Final Girls, as famosas Final Girls. Tem várias, inclusive, né, como vocês já sabem, umas mais marcantes que outras, mais memoráveis que outras, e vamos aqui comentar sobre elas e vocês podem também deixar nos comentários aí depois sobre a favorita de vocês e falar sobre o que vocês quiserem nos comentários do YouTube. Então vamos lá. Primeiro, aqui antes de começar, a gente está com o Gali. Hoje meu nome é Gabriel Prescott, não é mais Gabriel Gali. Só me chamem assim. Tá aqui também com a Laura, ela que é a Final Girl aqui do episódio. A única. O Gali sonha em ser uma Final Girl, coitado. Estamos aí, galera. Hoje o Gali vai soltar o verbo de novo sobre pânico. Quem aguenta? Desculpa, gente, não tive opção. É verdade. E também com o Matheus. Oi, pessoal, e aí? Então, gente, vamos lá, né? Primeiro eu vou explicar um pouquinho para vocês, falando sobre o início do termo aí de Final Girls e como é que surgiu e tal. Primeiramente que o termo veio da Carol J. Clover, que foi uma professora de assuntos relacionados ao cinema, norte-americana, ela, e no livro dela, Men, Women and Chainsaws, que por sinal é considerado uma das literaturas acadêmicas mais importantes nos estudos de terror. Coisas de terror, assim, geralmente são muito específicas, e para ter uma coisa acadêmica, assim, né, para servir de estudo e tudo mais, é bem boa, uma coisa bem boa. As Final Girls, elas geralmente têm umas características já específicas delas, né? Que além de ser de fato a Final Girl, elas passam a ideia de ser uma garota certinha, que não usam drogas, não gostam de falar sobre sexo e tudo mais. Né? E elas são vistas também como inteligentes, bem inteligentes. E até por isso também, né, por ser esperta nas situações, elas conseguem sobreviver até o final. Claro que também fala que elas são virgens, mas nem todas, né? Não generalizando. Mas a maioria, sim, até pode ser visto como a maioria. E diferente por exemplo, dos colegas delas em filmes, né? Elas não gostam desses assuntos, já que as outras pessoas normalmente gostam. Para alguns críticos, a primeira Final Girl é a ou Jessica Bradford, que é do filme Noite do Terror, de 1974. Mas aí ela é diferente das outras porque ela não é virgem no filme. Então meio que fica, tipo, alguns consideram ela só como uma prévia, assim, desse arquétipo de Final Girl, né? Clássico, dando assim a vaga para que é considerada a primeira realmente, que é a Laurie, feita aí pela Jamie Lee Curtis lá em Halloween. E seria essa abertura aqui, mas aí agora a gente vai comentar de fato sobre elas, sobre as Final Girls. Deixa eu só fazer um comentário antes. Uhum. Esse filme que foi citado, da Noite do Terror, é o Black Christmas, e ele é um slasher muito bom. É o filme que teve remake em 2006 e aquele remake de 2020, muito ruim, que teve uns 2 anos atrás. E esse filme é muito, 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 muito. Vou começar com a lenda maior, a maior de todas, na minha opinião, provavelmente na do Douglas também, que gosta deste grandíssimo filme. Sim, gosto bastante. Uhum. Então vamos falar de Nancy Thompson, a Final Girl, de A Hora do Pesadelo, criada pelo mais comentado do podcast, né, pelo Wes Craven. No filme original ela tem o nome de Nancy Thompson e no remake ela tem o nome de Nancy Holbrook. Mas a gente vai falar do original, que é o que nos interessa, né? A maior. A Nancy foi chamada de uma das maiores representações femininas mais progressivas do gênero de terror adolescente. Eu gosto muito dela como Final Girl, acho que ela representa bastante, sendo uma das poucas que a gente olha e fala, mano, que Final Girl burra. Porque tem dessas, né, que tipo, sobrevive do final, mas a gente queria socar a cara dela de tão burra que é. E a As Nancy de não é. Sexta-feira 13 são assim. Nossa, por Deus, dá vontade de arrastar a cara no chão. Mas a Nancy não é Real. dessas, ela é forte, ela vai atrás de soluções, ela
enfrenta mesmo o Fred. Acho que aqui, não sei se ela é a favorita só minha e do Douglas, ou se o Gali e o Matheus também gostam, tem elas como Eu favoritas. gosto dela. Eu amo a Nancy. Eu amo demais a Nancy. Acho que ela é uma das melhores partes da saga da Hora do Pesadelo. E é triste porque, na verdade, ela é uma Final Girl que o Wes matou, né? E ele se arrepende, não até hoje, porque ele não tá vivo mais. Mas ele sempre disse que se arrependeu. Por isso que ele fez o 7º filme, que foi o filme da metalinguagem, que trouxe a Nancy de volta, mas não era a Nancy personagem, era a Nancy atriz, e no mundo alternativo onde a Nancy ainda estava viva, né? E eu acho ela muito inteligente, ela é carismática, a atriz também é muito boa, pena que ela não vingou em mais nada, né? Uhum. Mas é muito bom e seria muito bom ver um remake assim, tipo, estilo Laurie, que ela volta, tipo, na terceira idade, assim, sei lá. Ah, mas acho que não, No não ia asilo, entregar, eu perseguição no acho. asilo. É, mas é que, tipo, todas estão voltando, né? A Sally, entre aspas, voltou, a Laurie voltou, mas assim, é que isso daí eu já desisti desse remake de Hora do Pesadelo, porque tá todo mundo muito velho já, coitados. Então não tem mais aquele negócio pra fazer enfim, mas a Nancy é maravilhosa. É pra fazer um remake e trazer os personagens O originais. Robert também vai ser difícil. Pra trazer os personagens originais do primeiro filme, acho que é muito difícil. É. Acho que seria uma coisa totalmente nova e o que tem grandes chances de dar muito errado. errado. Eu tava fazendo algumas pesquisas a mais, né, sobre a personagem em si. Também vi que ela foi chamada de uma figura significativa no gênero de terror e na cultura pop americana. E ela tem algumas representações em videogames, como a gente comentou no episódio sobre jogos de terror, que tem ela como personagem no jogo Dead by Daylight. Não tenho ela, queria ter ela pra jogar, acho que o Patrick tem ela. Depois o Wes criou uma nova Final Girl aí, que é a favorita do Gali, né? Que ele vai comentar hoje até não aguentar mais. 20 minutos do episódio vai ser só sobre o Gali falando sobre ela. Eu juro que vou tentar resumir, eu juro. Vocês já sabem tudo sobre ela, mas enfim. Né? Você achou injusto também terem matado a Nancy ou você achou, tipo, condizente com a trajetória dela do terceiro filme? De Cara, ajudar a Alice? não que é injusto, tipo assim, é muito difícil matar uma Final Girl desse porte, né? Mas eu acho que foi uma atitude muito corajosa do Wes, porque geralmente Final Girls forte demais a gente tem como intocável, né? Como a Sydney veio a se tornar uma pessoa intocável e que vai resolver tudo toda hora. Então acho que por mais que a gente sinta a morte dela, tipo, poxa, eu não queria que ela morresse, foi corajoso e talvez condizente com a trajetória dela não ter medo de enfrentar e ir atrás mesmo pra resolver o rolê todo. Maravilhosa. Ela, como eu disse, ela é inteligente, é uma personagem carismática, que, tipo, ela não se deixa covardar pelas coisas que estão acontecendo. Ela foi lá e enfrentou o Fred no primeiro e no terceiro, né? Porque no segundo é uma história totalmente à parte, uma história meio louca. E eu acho ela maravilhosa. E a interpretação dela no 7º filme, pra mim, é a melhor. Eu acho brilhante o jeito que fizeram o 7º filme, que é o filme da metalinguagem. E pega muitos aspectos assim, transportados para a atriz do filme, que não é a atriz da vida real, mas a atriz que faz a Nancy dentro do universo do filme. Também ela pega e acaba incorporando a Nancy dentro dela para poder salvar o filho e parar com a entidade, né? Que é explicado que o Fred, na verdade, é uma entidade, enfim, que incorpora em várias pessoas ao longo dos séculos, né? Enfim. E eu acho muito bom toda a mitologia dela. Eu acho que ela é um pouco injustiçada, sabe? Eu acho que ela não deveria ter morrido no terceiro filme. Eu fui muito contra quando assisti. Até hoje eu não gosto muito. Entendo as razões, entendo o porquê, mas não acho muito certo ela ter morrido. Não precisava ter vivido para sempre, ter feito todos os filmes. Não, claro que não. Tipo assim, né? Fazer uma autocrítica aqui. Mas, enfim, né? Foi o que aconteceu. Aí ele deu um jeito de ter, entre aspas, o que aconteceu no 7º filme. Eles poderiam talvez Sim, ter segurado um pouquinho mais a participação dela. Talvez tenha sido um pouquinho precipitado mesmo, mas. Que teve que passar a tocha, né? Pra protagonista nova, a Kristen. Eu falei Alice mais cedo, mas é Kristen. Não sei de onde que eu tirei Alice. e o que eu mais admiro na Nancy, gente, é a coragem dela e a inteligência, porque ela é muito corajosa lá de criar todo aquele
plano lá pra acabar com o Fred lá no primeiro filme, né? Ela arma aquela, Uhum. faz aquela armadilha toda e tal, e consegue no final. E também a inteligência dela, né? Que tá atrelada aí à coragem, posso dizer assim. Então, admiro ela muito mais, assim, principalmente, na verdade, por essas duas coisas. Que ela é bem boa nisso. É o diferencial, né, das Final Girls de hoje em dia, porque hoje em dia eles fazem uma Final Girl muito burra, que você fica É, tipo, porra, que é isso? E eu acho que que Final Girl é essa? que tipo de Final Girl é essa que criaram? Sim. Mas o Matheus vai falar sobre uma foi foda, que é Uhum. recente, mas é É. foda. Então, gente, eu vou falar sobre a Cecília, a Elizabeth Moss, em Um Homem Invisível. A Cecília, ela é uma arquiteta e o filme começa mostrando ela acordando de madrugada e colocando o plano de fuga dela em ação. Ela planeja fugir da casa onde ela está com o namorado, porque ele é muito abusivo. E ela sai correndo da casa e vai até a estrada para conseguir fugir com o carro da irmã dela, que ela já tinha armado esse plano com ela. Mas antes disso, o namorado dela aparece na janela e tenta puxar ela, mas as duas conseguem fugir da. O filme ele começa com essa cena já para mostrar o nível de abuso que a personagem dela sofre no relacionamento e o quanto a Cecília tem medo dele. E a Elizabeth Moss é uma atriz incrível. Ela fazendo a Cecília conseguiu deixar tudo muito bem claro, toda a situação, o nível de estresse e de medo que ela dá para Cecília deixa a situação do abuso bem clara. E isso faz com que o filme não precise mostrar flashbacks do passado, porque eu achei isso muito interessante. A Cecília vai morar um tempo com o amigo de infância dela, o policial James, e ela passa a lidar com todos os problemas que o relacionamento abusivo dela deixou. Ela ficou muito traumatizada depois de toda essa situação. Ela passa a viver desconfiada de todo mundo, em alerta constante. Ela não conseguia dormir direito, ela não conseguia sair de casa e nem conseguia interagir direito com outras pessoas, até mesmo por saber que o ex dela ainda estava à solta. Ela conseguiu fugir dele, mas ela não denunciou. Ela só tentou terminar o relacionamento dessa maneira. Então ela tinha muito medo. Então depois de algumas semanas, ela recebe uma notícia. Ela é informada que o Adrian, que é o nome do ex dela, tinha cometido suicídio. E ele tinha deixado 5 milhões de dólares para ela. De início ela ficou muito confusa e estranhou toda aquela situação, porque ela já sabia o tipo de homem que o Adrian é, que no caso ele era. Ela já sabia que jamais ele seria capaz de fazer uma coisa dessa, mas devido aos tais fatos que comprovavam a possível morte dele, ela tomou essa situação como verdade e aceitou tudo, incluindo a herança. E a partir desse acontecimento, a vida da Cecília passou a ser um inferno pessoal para ela. Ela passa a sentir constantemente um sentimento de vigilância, mesmo dentro de casa. Algumas coisas estranhas começaram a acontecer com ela. Ela volta com um sentimento de perseguição, mesmo dentro de casa. E ela, dentro de casa e também com o amigo dela, junto com a irmã. Ela não se sentia segura. Ela passou a acreditar que ele estava de alguma forma perseguindo ela, de uma maneira tipo inconsciente e invisível. Ela achou até que ela estaria começando a ficar louca. Isso devido ao trauma que ela passou e pelo fato dela estar psicologicamente abalada. Ela chegou a pensar que tendo alucinações, até chegar num ponto de só tomar remédio. Algumas coisas, como eu comentei, algumas coisas estranhas começaram a acontecer dentro da casa. Alguns objetos começavam a se mexer sozinhos, se mover, as luzes piscando, pegadas no chão, um incêndio do nada na cozinha e o cobertor dela sendo puxado à noite, de madrugada. E uns sons de respiração no quarto e no banheiro dela, enquanto ela estava tomando banho. Então, com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, tudo isso que estaria acontecendo, que seria só um trauma
e ela no futuro poderia superar isso. Que chega num ponto do filme que ela tenta ignorar tudo isso e vai procurar um emprego. E lá na entrevista ela acaba desmaiando e vai pro hospital. E lá no hospital é constatado que ela estava com altos níveis de diazepam no corpo dela, no sangue dela. Então, quando ela retorna para casa, ela encontra o frasco de remédio que ela tinha deixado cair enquanto fugia da casa. E isso foi o ponto máximo para ela ter a certeza que realmente era o Adrian que estava perseguindo e atormentando ela de alguma forma, porque não tinha como aquele remédio ter voltado para ela. O remédio estava na casa dele. E ela decide ir no advogado e por coincidência é o irmão do Adrian a confrontar ele e diz que o Adrian de alguma forma estaria tinha fingido a sua morte para atormentar ela. A Cecília toma a decisão de tentar provar de alguma forma todos esses casos que estavam acontecendo lá na casa dela. Ela acaba conseguindo jogar um balde de tinta nele, provando que realmente tinha alguém invisível dentro da casa perseguindo ela. Aí ela e essa forma invisível que ela praticamente já tem a certeza que é ele, eles entram em um combate. Daí eles brigam na cozinha e ela acaba conseguindo golpear ele e fugir da casa. Então ela decide voltar para a casa do ex para tentar investigar o que estaria acontecendo e tentar entender como ele tinha conseguido chegar nesse ponto contra o traje que torna ele invisível, contra a tecnologia que ele criou para isso. Daí ela tenta pedir ajuda para a irmã dela. Ela liga para a irmã dela e a irmã dela fala para ela se encontrar em um local, num restaurante, num local público. Mas a irmã dela acaba tendo a garganta cortada com uma faca na mesa. E a faca acaba indo parar na mão da Cecília. E é uma cena muito forte. Acho que ninguém que estava vendo esperava que isso fosse acontecer ali. E todo mundo do restaurante começa a gritar com aquela cena horrível. A gente já sabe que realmente foi o Adrian que fez isso, que cortou a garganta dela, colocou a faca na mão da Cecília, mas ela infelizmente acaba incriminada por isso, pela morte da irmã. Aí ela é mandada para um hospital psiquiátrico e lá ela acaba descobrindo que está grávida. O advogado dele vai visitar a Cecília e lá eles conversam e ele acaba confessando que é cúmplice do irmão e diz que vai conseguir tirar ela dali se ela voltar a ficar com o Adrian e ter a criança do lado dele. Mas ela se recusa a fazer uma caneta e ela vai fingir que vai cometer suicídio. Mas quando o Adrian aparece, ele tenta impedir ela de fazer aquilo e ela golpeia ele com a caneta várias vezes. E isso acaba danificando um pouco o traje, então ela tenta escapar do hospital, mas ele vai atrás dela. O suspense no filme ele é elevado o tempo todo por causa dessa perseguição psicológica. Você chega num ponto se saber se ela tá realmente falando a verdade. Ela vive a realidade de muitas mulheres atualmente que estão reféns de homens que são ricos, privilegiados e poderosos socialmente, e é de uma certa forma que esses homens se tornam invisíveis também para a sociedade. Tipo, ninguém pensa que em desconfiar de um caráter de um homem com tantos privilégios. Eles encontram no dinheiro e no poder uma forma de se tornarem invisíveis e fazerem o que bem quiserem. E isso é uma das maiores críticas do filme. Gostei muito desse filme que quando eu fui assistir pela primeira vez, eu não tava dando nada pra ele, tava pensando que ia ser mais um também. filme ruim, mas eu me surpreendi Também. muito e gostei muito da personagem mesmo. Ela foi muito forte durante todo o filme, fazendo todas as coisas que você comentou aí. E é isso. E eu comentei isso também, que eu não tava dando muito pra esse filme quando ele saiu.
E quando eu vi, eu falei, pô, deveria ter visto há muito tempo já. Uhum. E o mais foda desse filme, né, o mais brabo desse filme, é que ele fala de um jeito, tipo, muito. Por exemplo, ele passa eh, de um jeito cinematográfico, né, a realidade mesmo. Tipo, o Sim, que acontece por aí. E eu fiquei muito nessa pira aí de entender a mente dos narcisistas. Tem um site, inclusive, eh, não sei como é que fala, Quora, não sei nem como é que é isso. Quora, que tem muita. Tem perguntas sobre de várias coisas lá, que o pessoal vai colocando e outras pessoas vão respondendo. E, mano, eu lia muito sobre isso. E eu passei a analisar, né, algumas coisas de certas pessoas e tal. uhum, E, tipo, eles têm umas características, tipo, umas habilidades muito boas que, por exemplo, na comunicação, eles comunicam muito bem. Geralmente é homem que é narcisista, né, mas tem mulher também, só que a maioria é homem e tem uma habilidade de comunicação muito boa, consegue te convencer muito bem, são frios, mas diferente dos sociopatas, eles gostam de, tipo, tem mais essa questão de, tipo, se aparecer, sabe? Querer ficar por cima, tipo, de tudo e de todos. Então, querendo aparecer, mostrar que é bom em tudo e não sei o quê. E é bem real. Só que, até no controle do relacionamento, né? Com. sim, Pode ser relacionamento tipo hétero, homo, qualquer um, qualquer tipo. Vai rolar isso, né? Tem gente que. Quem é narcisista e tal, que tá em um relacionamento, vai rolar isso. Desse de rolar esse controle e tudo mais. E é uma coisa bizarra, porque, tipo, eu só passei a entender isso totalmente em 2020. Posso falar isso. Só em 2020. E aí eu fui pesquisando tudo e tal, e eu realmente falei, não, quando a pessoa que tá nisso fala para os outros não imaginam que é isso, o relacionamento é, abusivo, acha que é só, igual eu achava também, que era só tipo, é, é abusivo só porque a pessoa tá, é, sei lá, a pessoa é chata de alguma forma, ou então, uhum, sabe, não se doa, sei lá, alguma coisa bem básica que eu achava assim, mas, porra, vai muito além disso, né? isso, Vai, tipo, a pessoa querer controlar, ela mudar a tua cabeça, manipular tudo, tua cabeça pra você querer acreditar que você tá errado. E, cara, isso, eu acho que pode ser a pessoa mais completa, assim, mais eh, sã, sabe, de consciência, que a pessoa vai começar a duvidar da própria sanidade em algum tempo, em algum momento. Porque eles fazem isso muito bem e não tem como, real. Se você convive, tipo, a pessoa vai conseguir te controlar e o ideal é você sair da relação, né, terminar ali. E embora, mesmo que você termine, na verdade, eles ficam atrás. Tipo, tanto o homem quanto a uhum. mulher que terminou o Uhum. relacionamento, E vão atrás, tipo, vão querer. Eles, na verdade, são inseguros, né? Se sentem inseguros. Não parece, mas são uhum, inseguros e querem fazer isso só pra ter o levantar, tipo, o controle, ego, o poder, pelo controle, pra se sentirem bem. Mas é tudo meio que um sonho da cabeça de narcisista, sabe? Que fazem de tudo para ficarem lá em cima. Então, tem até uma questão que é o zero contato. Acho que o zero contato, quando psicólogos, né, e outras pessoas também indicam você manter esse zero contato depois que termina. Então, tipo, excluir, bloquear de redes sociais uhum, e manter o contato zero com a pessoa, para não ter nem chance de cair de novo, né? É bizarro, mas tem muito assim, gente. Quando eu é, fui vendo realmente, eu falei, nossa, é um negócio tenso. E são pessoas bem ruins, né? Que passam despercebidos realmente totalmente. Eu acredito que isso, até certo ponto, né? Tem um certo ponto que acabam sendo descobertos, nem que sejam aos poucos, mas são. Mas é bizarro, é muito bizarro e qualquer coisa, qualquer relação dessa que, tipo, qualquer um tiver, é bom já ficar longe e se afastar pro próprio bem, né? É porque, gente, no início do relacionamento, é assim também, a pessoa fica, tipo, te enchendo de elogio, que não sei o quê. Tipo, te enchendo de elogio mesmo, uma coisa uhum, até fora do normal. E também, só que mentem muito, né? Mentem muito e se você for, tipo, uma pessoa que percebe bem mentiras, bem fácil, mentiras, aí você vai conseguir perceber uma hora ou outra.
Isso. Então te enche de elogios, mas, tipo, uma hora, tipo, tá assim bem, outra hora muda totalmente. Aí depois volta de novo falando que, eh, tipo, quando você percebe a maneira que a pessoa mudou e comenta com ele ou com ela, aí eles vêm e falam que: "Ah, não estava assim só por causa disso, que não sei o quê". Aí voltam a ficar normal. Aí você continua. Aí depois volta a ficar estranho de novo e começa a te botar pra baixo, e aí você fica com a cabeça maluca. É, pô, essa Porque é uma hã, construção, é uma construção. é, Vai construindo o problema e vai menosprezando uma sua parceira até que ela chega num nível que ela tá com um aham. psicológico extremamente frágil e abalado. É, totalmente, totalmente. É E muito tipo, tem louco, gente, porque, tipo assim, a questão é perceber, acho que o que mais pega aí é perceber. Até a pessoa perceber de fato, demora um tempo. Pode ser rápido, uhum. até considerado rápido, assim, ou pode ser muito demorado. Mas até a pessoa perceber é um processo. É foda porque os problemas eles podem perdurar por anos, até a Sim, pessoa sim, sim. conseguir tratar direito a Uhum. cabeça. E, Terapia, mano, isso galera, é destrói a essencial. pessoa. É. Sim, cara. E destrói a pessoa, né, velho? É um negócio muito bizarro. Tá maluco. Você entra 100%. 100% não, né, não na cabeça não, porque a gente não tá Uhum. ninguém tá 100% no Brasil. É, Mas assim, você entra bem no relacionamento, mas você sai acabado se sair depois de muito tempo. É um é. negócio que puta Esse é merda. um assunto que tem que ser mais discutido entre a gente, Sim, Uhum. cara. Total, pra total. galera ter mais noção de como as coisas são e como as coisas deveriam ser. E aí? Voltando aqui pra história da Cecília. Então, depois de uma luta da Cecília com o Homem Invisível na casa dele, ela acaba matando o Homem Invisível, mas quando ela tira a máscara dele, quem estava vestindo o traje era o Tom, o advogado, e não ele. E logo Uhum, depois, quando a polícia invade a casa do Adrian, descobre que ele estava em um cativeiro preso no porão da casa dele. Tudo, obviamente, era um plano arquitetado pelo Adrian, mas mais uma vez que ele consegue manipular toda a situação para sair impune dela, mas a Cecília claramente sabe a verdade, ela sabe que foi ele que estava abusando e torturando dela esse tempo todo. E ela decide tentar fazer com que ele confesse um jantar com ele, com a escuta. E no jantar ela fala que vai voltar para ele se ele confessar tudo para ela. E o Adrian se nega a falar a verdade. Ele diz que é inocente o tempo todo. Então a Cecília acaba saindo da sala e vai ao banheiro. E alguns minutos depois, a câmera de segurança da casa, ela registra o Adrian cometendo suicídio. Ele pega a faca que estava na mesa e corta o pescoço. E quando a Cecília volta do banheiro e ela vê aquela cena, ela começa a gritar. Então ela pega o celular e liga para a polícia, mas fora da visão da câmera, a Cecília já sabia que o Adrian nunca ia confessar o que ele fez. E ela já pretendia matar ele desde o início. Ela planejou tudo antes do jantar começar. Até no menu do menu de jantar, ela que queria que preparasse uma carne para que a faca já estivesse na mesa na hora do jantar. Então, quando ela saiu da casa, ela confessou tudo para o amigo dela, que estava esperando ela no carro lá fora, e com um traje de invisibilidade na bolsa. Então, mais uma vez, ela saiu da casa do ex dela, mas agora ela saiu vingada. A Cecília é uma personagem que teve seu crescimento pessoal desenvolvido no filme do início até o fim. Ela terminou a história completamente diferente de como ela iniciou. No final é chocante mesmo, mas devido a tudo que ela passou com o Adrian, a forma que que ela conseguiu pensar para se livrar de toda aquela situação. Ela não conseguia imaginar um outro final para ele. Então ela acabou planejando tudo isso.
A Cecília, pra mim, ela é uma personagem 10 de 10, como Final Girl. Assim como o filme, ela conseguiu acabar com um perseguidor dela no próprio jogo de manipulação dele. E no final conseguiu sobreviver. Nossa, velho, eu Então, amei aquele final, cara. é Eu amei que a incrível. gente vê ele se ferrando O final foi de perfeito verdade mesmo. lá no final. É muito Nossa, muito bom. bom, muito bom. Uhum. É Beleza. sobre. Esse filme é todo ótimo, né? Tipo, ele é muito bom. Foi o último filme que eu assisti antes do Covid. Foi, eu acho que a minha última experiência no cinema antes mesmo. Foi em março que saiu, de 2020, né? E é muito bom. É um filme que, depois de ter sido lançado, logo veio a quarentena, teve um boca a boca muito bom que acabou fazendo o filme ficar bem mais conhecido. Senão não ia ser tão conhecido assim, né? Porque foi prejudicado também pela pandemia. Mas é um filme muito bom e a Elizabeth Moss está interpretando muito bem a Cecília, né? E aí eu amo esse filme. É muito bonito. E ela não fica caricata que nem a personagem dela lá do conto da Aya. Eu fiquei com medo quando fechei esse filme, porque eu falei, ela vai interpretar a personagem dela do conto da Aya, porque são situações, entre aspas, parecidas. E aí eu me surpreendi, porque foi uma atuação muito boa. Bom, gente, eu tentei ser criativo, escolher uma Final Girl diferente. Vou falar de outra Final Girl depois, né? Enfim. Mas eu acho que com mais profundidade, com uma análise psicológica mais legal, assim, eu acho que eu vou escolher mesmo a Sydney Prescott, a nossa heroína e Final Girl da Saga Pânico, né? Porque é quem eu conheço há muitos anos e não tem como fugir muito. A gente fala mais do que a gente conhece para não acabar falando besteira. Mas enfim, a gente conhece a Sydney quando ela tá com por volta de 17 anos na cidade de Woodsboro, na Califórnia. É, a mãe dela foi brutalmente assassinada, pelo que ela sabe, e estuprada. E um ano depois que isso acontece, a cidade de Woodsboro é tomada por uma série de assassinatos misteriosos. Justamente um ano depois que a mãe dela faleceu. Então ela começa a fazer uma ligação, porque pessoas que eram próximas a ela são assassinadas, né? Então, amigos, enfim. Aí tem a repórter, que é a Gail Weathers, que é a pessoa que ajudou a fazer a história sobre a mãe dela viralizar na época, né? O que seria viralizar. Tem o Cotton Weary, que era o acusado, que era o amante da mãe. A mãe da Cidinha tinha vários amantes pela cidade, ela era bem rodada. E tinham muitas situações que levavam a crer que ele era o assassino e ele foi preso por isso. Só que os assassinatos começaram de novo, o que não faria sentido se tivesse sido ele. Enfim, ela namora com Billy Loomis, né? Que é vamos dizer, o popularzão da escola. Ele é misterioso, ele é sexy, enfim. E ela tem o grupo de amigo delas. A Sydney, pra mim, ela começa. Vou fazer a análise assim um pouco mais da evolução dela ao longo dos 5 filmes, só pra entender como eu acho que a personagem progrediu. Ela começa como uma personagem mais quieta, mais silenciosa, uma personagem mais assim introspectiva, uma personagem que é inteligente, só que ela não se impõe muito, diferente da amiga dela, a Tatum, né? A que morre na porta da garagem. E aí você vai começando a ver que ao longo do filme, à medida que vai progredindo a investigação e as pessoas vão morrendo, ela começa a se tornar mais. Eu não sei se a palavra existe, mais gostável, mais assim, mais tolerável. Porque assim, posso confessar que eu acho que no começo do primeiro filme a Sidney não era, tipo, o que ela é hoje em dia. Todo mundo gosta e aclama e tudo. Ela começa fraquinha também. Porque foi a construção da personagem diante dos seus traumas e as situações que aconteceram com ela, né? Então ela é uma personagem que acabou de perder a mãe, uma menina de 17 anos, né? Que namora um namorado que fica pressionando ela a transar com ela. Então isso daí ela já é colocada assim diante da face bem forte do machismo e da pressão da mulher para fazer sexo logo. Isso bem cedo ela tem essa pressão que enfim ela acaba sucumbindo e depois de logo descobrindo que o assassino matou a própria mãe dela.
Então, assim, é uma personagem que passa por vários choques ao longo dos anos, né? Mal tem 17 anos, já perdeu a mãe, descobre que o namorado que ela perdeu a virgem é um assassino em série, que matou todos os amigos dela e aterrorizou a cidade, enfim, e ela tem que conviver com isso. Eu ainda acho que, tipo, da metade, assim, pro final, a Sidney adquire uma garra muito legal e ela consegue se impor melhor. Ela canaliza uma coisa que eu gosto muito de que ela nunca, pelo menos na minha visão, ela não se faz de vítima. Ela canaliza um sarcasmo e a raiva, porque eu gosto muito do sarcasmo da personagem, que se mantém fiel em todos os filmes, inclusive nesse novo filme, o quinto filme, mantém o sarcasmo, ela desliga na cara do Ghostface, é muito bom. Então, eu gosto muito desse sarcasmo porque ela zomba da cara dos assassinos, ela não se fisicamente não tem como ela não se baquear. Mas assim, integralmente, moralmente, ela não abaixa a guarda dela. Isso é muito bom. E eu acho que é um dos motivos, além dela ser muito quista e muito querida pelos fãs do terror, que ela não morreu até hoje. Porque ela é realmente uma Final Girl inteligente, uma Final Girl que tem força física e que sabe jogar a personalidade dela contra o assassino que ela, digamos, tá lutando, né? E aí acaba isso, ela vai lá pra faculdade, tenta recomeçar, tem um namorado novo, não confia 100% no namorado, porque ela acaba ficando paranoica, porque o último namorado dela teve o destino que teve, né? Aconteceu tudo o que aconteceu. E ela se torna uma pessoa mais guardada ainda, mais resguardada ainda do que ela já era e se torna mais assim desconfiada e ela tenta canalizar isso no curso de faculdade que ela faz. Ela faz o curso de teatro, de cinema. Então ela quer externalizar todo o trauma que ela passou e toda as situações traumáticas do passado dela na arte. Eu acho isso muito legal. Eu acho que é uma coisa que na franquia poderia ter explorado muito melhor nos outros filmes. Porque, tipo assim, pra mim é uma falha enorme na franquia. Que, sim, eu nunca vi ninguém comentar, mas pra mim é grande. A gente nunca saber o que a Sidney faz da vida. Ninguém sabe quem é. A Sidney, ela fica como um símbolo indecifrável pela franquia toda. Ela aparece nas partes do massacre, você sabe mais ou menos um pouco do que aconteceu com ela entre os anos, muito pouco, entre filme e filme, né? E aí, tipo, simplesmente você não sabe qual que é a profissão dela, que ela faz da vida, porque ela escreveu um livro. A gente tem quase certeza que ela não terminou a faculdade, né? Porque no terceiro filme, que é logo depois, ela tá isolada por causa dos traumas que ela passou, ela não tem contato com a sociedade, ela tá no meio do nada, num recanto, né? Espiritual. E aí a gente não tem muita profundidade, a gente tem muita profundidade psicológica da personagem, eu pelo menos acho, em todos os filmes. Só que não tem aquela profundidade na vida pessoal. Isso é uma coisa, acho que é a única coisa do jeito que é contada a história da Cidinha que me incomoda. Talvez o sexto filme, se ela voltar, eu não sei se eu sou muito a favor, porque eu quero que ela descanse, né? Porque, tipo, é muito chato você ser atacada puta que pariu 6 vezes pelo mesmo, entre aspas, pelo mesmo assassino. E você também vai sobreviver, porque a Sidney não vai morrer. A Neve Campbell, que é a atriz, ela já disse que se houver um script que a Sidney morra e se torne uma vítima, ela não participaria. Então a Sidney nunca vai morrer, isso é fato. E a partir de um tempo, isso acaba ficando forçado. E eu, como fã, posso admitir isso, entendeu? Que acaba ficando forçado. Então eu prefiro que ela fique quietinha, a história dela encerrou muito bem, a gente sabe que ela tá. Enfim. Depois eu falo isso depois, no quinto filme. Mas enfim, aí no terceiro filme ela tá isolada de tudo e de todos, por causa do trauma que ela passou. Ela depois descobre, antes ela descobriu que o namorado dela na faculdade, o Derek, não era um assassino, ele acabou morrendo injustamente. E ela se isola de tudo e de todos e não quer contato com ninguém. O máximo que ela mantém contato é com o pai, que ajuda ela com algumas coisas desse isolamento dela, né, no retiro espiritual. E com o Dewey, né, que é o policial da história, que é um grande amigo dela e irmão da amiga dela que morreu no primeiro filme. E aí nesse terceiro filme a gente tem uma reviravolta muito grande que descobre que
o assassino do terceiro filme é o meio-irmão dela, da época que a mãe era atriz em Hollywood e transava de novo com todo mundo, mas coitada, nessa época ela foi estuprada também, foi um caso muito bizarro. E ela teve um filho bastardo, né? E aí é o Roman, e ela descobre que ela tem esse irmão, e logo que ela descobre que ela tem esse irmão, ela tem que ativar os instintos dela e contra tudo que ela acredita e dar fim na vida do próprio meio-irmão. Então imagina o baque que é você passar por essa experiência, você ser filha única, não saber quase nada do passado da sua mãe, e quando você descobre, você tem que revirar tudo na sua mente para poder ter força, coragem e frieza suficiente para você matar o seu próprio meio-irmão, o que é muito bizarro, porque ele arquitetou tudo. O Roman arquitetou os assassinatos do primeiro filme que levaram no segundo e a conclusão do terceiro. Enfim, passam-se 10 anos, né? Ela consegue de novo sair, não ilesa, né? O psicológico mais fudido do que tudo. Passam-se 10 anos e aí temos um pouquinho mais de insight sobre a vida da Sydney. E ela lançou um livro, foi basicamente isso, contando sobre o trauma dela, as experiências, o que aconteceu. Chamou Through the Darkness, acho. E a gente tem um pouco mais de insight nisso daí. Ela retorna para Woodsboro e logo quando ela retorna, obviamente, os assassinatos voltam tudo de novo. E agora é pior porque parece que é direcionado ao grupo de amigos da prima dela, né? Que é a Jill, que na verdade é assassina, no caso, mas ela não sabia isso na hora. E aí, mais uma vez, ela tem que se recompor do chão, porque imagina, você passar uma década sem nada acontecer, você volta para a cidade que você nasceu para tentar passar por um processo de cura porque é a última parada da book tour dela, né? Então é simbólico que seja Woodsboro, que foi o local que ela tá contando todas essas histórias. E aí, simplesmente, ela tem que passar por tudo isso de novo, sabe? E ainda no final descobrir que o próprio sangue dela, de novo, tá tentando matar ela. Que nem aconteceu no terceiro filme. Então, tipo assim, ela é peça central de todas as histórias. Por isso que muitos fãs não estão querendo aceitar que no sexto filme ela não volte, porque quem vai ser o ponto central? A Sam? Sam não foi tão bem recebida quanto a Sidney é. Então é né, enfim. E aí nesse sexto filme, desculpa, nesse quinto filme, depois de mais 10 anos, ela não retorna como uma personagem principal. Ela não é mais a peça-chave, ela não é mais o peão da história, né? Nem a rainha, nem nada. Ela é uma personagem de suporte, uma personagem legado que ela simplesmente serve de guia, serve de orientação, serve de, vamos dizer, como um mestre Yoda para os novos sobreviventes. E eu gostei muito do jeito que ela foi usada nisso. Ela tá mais sarcástica do que nunca, né? Como você tem mais cedo a cena que ela desenha na cara do Ghostface, é muito boa. É uma cena super rápida, mas é muito boa. E eu gostei como eles trabalharam a Sidney. Agora a gente descobre que a Sidney tem duas filhas, duas meninas, eu imagino que sejam gêmeas, né? Pelo carrinho que ela tá pilotando lá durante a cena do quinto filme. E ela é casada com o Mark. O Mark é o detetive que ajuda ela e o Dewey e a Gale no terceiro filme. Eles têm uma química forte nesse filme, mas não mostra eles se relacionando nem nada do tipo. Mas o quinto filme confirma que eles tiveram sim um relacionamento, que o quarto filme falhou em mencionar, por isso que a minha crítica é que eu sinto que falta explorar esse lado pessoal da Sidney. Eu entendo que é um filme slasher. Eu entendo que a gente não tá assistindo um filme da 24 ou coisa do tipo. Não, eu entendo isso. Só que por ser uma personagem que tá com a gente há 26 anos, eu acho que falta isso. Falta. E é uma crítica que eu tenho, tipo, que eu acho que poderia ser melhor trabalhado. E aí a gente passa mais um trauma, ela resolve mais um mistério, e aí parece que a porta não fica muito aberta para o retorno da Sidney na franquia. E eu vou ser muito sincero, muita gente discorda de mim, acho que a maioria dos fãs que eu converso e tudo, que eu tenho amigos. Mas eu acho que seria bom deixar a Sidney respirar, deixar ela ter a vida dela,
Ela é casada, ela tem filhos, ela deve ter alguma profissão que a gente provavelmente nunca vai descobrir, mas ela contou a história dela, entendeu? Ela fez o que ela tinha que fazer, ela passou por todos os traumas possíveis e impossíveis, e eu sinto que a história dela fez um 365. Na verdade, a história dela pra mim fez um 365 lá no 4 já, entendeu? No quinto, ela, como eu disse, ela serviu mais como um guia, como uma mentora, vamos dizer, pra, tipo, tentar fechar tudo. Como uma participação especial na história de outra mocinha, que é a Sam, que eu espero que melhore nesse sexto filme e se torne uma personagem mais quista, uma personagem que as pessoas torçam mais, né, pra se tornar uma personagem lendária como a Sidney. E é isso. Eu acho que a Neve Campbell faz um papel muito bom nesse filme, na franquia toda. Eu acho ela uma atriz um pouco subestimada, entendeu? Como ela não tem vários filmes assim, de sucesso, enfim, super conhecidos, eu acho que as pessoas olham muito assim de lado para ela. Mas eu acho que em todas as atuações da Sidney ela foi muito boa. Ela entregou vários tipos de emoções que a interpretação da personagem precisava. E é isso. Na verdade, quem ia ser a Sidney tiveram várias atrizes, né? Teve a Tori Spelling, que na verdade fez a Sidney, só que naquela versão do filme, que passa no primeiro filme, né? Que eles mostram uma representação do Step. Tem a Reese Witherspoon, que também fez teste para interpretar. E a Drew Barrymore. A Drew Barrymore ia ser a Sidney, mas ela mesma recusou porque ela queria ser o papel da Kate, que é a primeira vítima da história toda, né? Na verdade, a primeira vítima mesmo é a Maureen, que é a mãe da Sidney. Mas enfim, eu acho que foi muito bom. Eu acho que essas outras atrizes, elas não iam querer dar continuidade, ficar voltando pra fazer o mesmo filme. Principalmente Reese Witherspoon e Drew Barrymore, que são atrizes muito mais famosas, principalmente a Reese. E eu acho que caiu como uma luva pra Neve Campbell. E é isso, eu acho ela uma Final Girl icônica, maravilhosa. Graças a Deus continua viva e provavelmente não morrerá. Como a Neve Campbell já falou que não quer isso, ela não acha que a Sidney tem que ser uma vítima. Ela é uma mulher empoderada, uma mulher que vai atrás do que quer. Ela luta, ela usa força física e psicológica para resolver essas maluquices que metem ela. Mas enfim, é isso. Falei até mais do que eu achei que eu ia falar, porque eu não estava nem pensando o que eu poderia falar com ela, mas eu tentei fazer uma retrospectiva de tudo que ela passou. Aí vocês me digam o que vocês acham da Sidney, enfim. Ah, a Sidney Eu gosto eu dela. gosto dela também. É uma grande Final Girl. Mas eu queria jogar uma pergunta pra você, Gali. Você acha que se o Wes estivesse vivo até os dias de hoje, por exemplo, ele ainda manteria a Sidney viva ou ele passaria a faca? Eu acho que ele manteria porque, como o caso da Nancy, ele se arrependeu de matar a Nancy. Pra você ter noção, o Wes não queria matar nem o Dewey. O Dewey já era pra ter morrido tipo, uns 3 filmes atrás, entendeu? Não era pra ele ter morrido no quinto. No quinto ele tava ótimo. Eu achei triste. Mas eu acho que ele manteria porque ele tinha muita dó. Quem queria matar os personagens não era o Wes, era o Kevin Williamson, o roteirista mesmo, né? Mas o Wes não queria matar, ele voltava atrás, ele pedia pra filmar uma cena adicional pra usar caso o personagem sobrevivesse. Ele fez isso com o Dewey e com mais outro personagem que eu esqueci quem era agora. Mas enfim. Enfim, pra mim é a minha Final Girl favorita. Obviamente, né? Nossa, zero Como surpresas. se Que alguém, bosta. como se alguém Oh, tivesse surpresa Ninguém agora. O pessoal tá em choque. bela surpresa. Oh, que óbvio. Mas é isso. surpresona. Perdão, tem uma outra Final Girl que eu gosto muito. Eu vou meio que puxar assim um pouco dela aqui, porque eu acho que é uma Final Girl que é um pouco subestimada. E é uma Final Girl mais recente, né? Ela da década passada. E eu acho ela muito, muito boa. Que é a Tree da saga de A Morte Te Dá Parabéns. Ela é interpretada por uma atriz que é relativamente novata, que é a Jessica Rose, né? E nessa história do A Morte Te Dá Parabéns, é muito legal porque a gente vê uma evolução muito boa da Tree ao longo dos 2 filmes, principalmente no primeiro. Porque ela começa como ela é uma estudante nessa universidade, né? E por causa de alguma coisa, ela é assassinada por um cara vestindo uma máscara muito bizarra de bebê.
né? E aí, por causa disso, ela revive o mesmo dia, vezes e vezes, e todos esses dias ela é assassinada. Então ela tem que achar um jeito de quebrar esse ciclo, né? Então é terror misturado com uma fantasia e tal, é um terror muito bom. A Morte dá Parabéns. A gente já falou isso aqui sobre essa franquia antes aqui, mas enfim, vale a pena ressaltar. E o que eu mais gosto da participação da Tree como Final Girl, e ela, tipo, pra mim, assim, ela entrega muito, é que ela começa como uma garota extremamente arrogante. Ela trata mal os caras que ela fica, trata eles todos como, uma noite. Foi uma noite, uma trepada de uma noite, acabou. Foda-se você. Desdenha de todas as amigas dela, ela mora numa fraternidade e ela desdenha das amigas, não quer saber. E ela nunca atende o pai dela, porque acontece no dia do aniversário dela, né? Os acontecimentos repetitivos do filme, né? O looping que ela tá. E o pai dela sempre ligando pra ela nunca quer atender o pai. Então ela distrata e desdenha de todo mundo. E toda a situação do filme é um jeito para ela descobrir e voltar assim no tempo, para ela entender que o comportamento dela é péssimo e ela tem que aprender alguma coisa com isso e para ela se tornar uma pessoa mais decente. E é muito bom que a evolução dela nesse filme faz ela encontrar esse ciclo se fechando. E eu acho muito bom como evolução. E a gente não vê muito evoluções psicológicas de Final Girl, como vê em A Morte dá Parabéns. No segundo filme também, ela enfrenta uma situação, porque esse segundo filme, ele explora mais a mitologia do porquê tá acontecendo aquele looping volta a acontecer, enfim. E aí criam-se realidades alternativas, né? E em uma realidade a mãe dela tá viva, mas ela nunca vai conhecer o cara que ela tá junto, entendeu? Que é o cara do primeiro filme. E no outro, ela continua com o cara vai existir nessa realidade, mas a mãe vai estar morta, que é o mundo que ela vive agora. E ela tem que tomar uma decisão, então, tipo assim, requer muito amadurecimento da personagem. E eu acho que é uma evolução muito legal de Final Girl, que pra mim merece ser citada, né? Eu gosto muito dessa história dela, assim, né? Mas enfim. E eu espero que tenha o 3 em alguma galáxia, uma realidade alternativa, provavelmente já deve ter o terceiro filme. Aqui na nossa da Terra, não sei, porque o segundo filme ele deu uma flopadinha em relação. E, e é isso. Eu gosto muito dela. É uma Final Girl que eu queria citar além da Sydney, porque é uma das minhas favoritas das recentes, assim, né? Não puxo. A gente também não pode esquecer de falar da Laurie, né? Eu não sou a maior fã da Laurie, mas a gente não pode negar que ela é uma das maiores que temos, né? O Patrick Uhum. não pôde estar aqui pra defender ela, que ele é fã. E o que vocês têm a dizer sobre a Laurie? A véia é boa, realmente. É... Gente, é isso. Eu gosto muito da participação dela no primeiro filme. Acho que nos outros também, mas assim, como foi o primeiro filme, então no primeiro mesmo ela já mostrou ali que ela era uma Final Girl boa também, né? Então, assim, gosto dela também, igual das outras aí que já foram faladas. E ela tá aí até hoje em dia, né? Seguindo Isso. firme. Uhum. Ia Vocês. falar do clássico até a atualidade, ela continua entregando. Aham. Sim. Até com a barriga toda costurada, ela tá entregando, Ela correndo lá pelo Tá, hospital. tá correndo pro se mantendo hospital. no poder. Sim, Caraca, eu Eu, lembrei dessa cena agora, maluca, que nem lembrava, Laura. Na verdade, lembrava, mas né, Uhum. foi bom ter puxado. né? eu gosto mais da atuação da Jamie Lee Curtis do que da Lauren em si, mas é a minha opinião, sabe? Eu acho que, tipo, é muito trauma pra nada, sei lá, eu acho que, enfim, é uma opinião polêmica, né? Eu já falei isso aqui antes, mas ela é uma Final Girl essencial pro slasher, enfim. A Jamie Lee Curtis é uma Scream Queen, né? Ela já participou de vários outros filmes de terror, Prom Night, aquele do trem, Terror no Trem, não lembro, assim, é um filme dos anos 70, 80 também, que é um slasher muito legal, inclusive. Então, tipo, eu acho que
Scream Queens também, né? Que é um terrir, né? Então eu acho que a Jamie Lee Curtis, ela meio que nasceu pra isso. Ela é filha da Janet Leigh, né? Que é a Marion do Psicose. Então, tipo assim, ela é filha de uma das maiores Scream Queens, uma das primeiras Scream Queens que existiram. Então, ela tem a vocação, né? Eu gosto bastante de praticamente todas as atuações dela, tanto na comédia quanto no terror, que são os gêneros que ela mais faz, né? Mas enfim. E a gente tem vários tipos de Laurie, né? Tem 3 versões diferentes da Laurie. A versão da Laurie do primeiro e do segundo. Aí tem a versão da Laurie do primeiro e do H20 e do Resurrection. Tem a versão da Laurie do primeiro e da nova trilogia. Então tem vários tipos de Laurie. São 3 realidades alternativas da Laurie, porque como as histórias não se conversam, né? Halloween tem uma mitologia, uma cronologia avançadíssima. A gente fica, tipo, conhecendo várias versões da Laurie. E isso eu acho muito legal. É ruim porque é bagunçado? Mas você pode escolher qual que é a sua Laurie favorita. É basicamente isso. Da Rua do Medo, pode falar da nova Final Girl da Rua do Medo. É, Feia lá da... Tem Rua do Medo o também. Matheus tinha comentado sobre o Douglas falar sobre ela, mas o Douglas falou que não acha ela tão Sim, assim, sim, sim. né? Mas eu gosto Gostei e tal, mas Eu também gosto dela. dela. Eu acho que ela é forte Uma também, ela sobrevivente. ir ela é atrás boa, das tipo assim. coisas. Aham. Gostei dela, só que, tipo, o lance foi que não foi aquela coisa, tipo, aquele ponto de querer, sabe? Dar aquela vontade toda de, de comentar. Mas ela é boa também. Até Ela é mais. da atualidade de Final Girls, eu acho que ela é uma das poucas que a gente não fica falando que burrice, né? Sim, acho que foi isso. Isso que dá sei lá, aquele gás nela. Sim. Porque ela também é bem inteligente. Tem É, pode uma falar. Final Girl muito boa, só que, tipo assim, é, é de uma saga de terror, mas ela é um terror com ficção científica, que é a personagem da Sigourney Weaving, né, de Alien, e Uhum. ela faz uma personagem muito, muito boa, que é a Ripley, e eu gosto, tipo assim, ela aparece em, acho que 4 filmes, ela é uma personagem muito forte, ela tem uma força física também muito forte, né, ela é inteligente pra caramba, e ela usa toda essa perseverança dela assim pra sobreviver, porque ela não tá lutando com um cara mascarado. Ela tá lutando contra seres intergalácticos. Então, tipo, é muito mais forte, né? Então, eu gosto muito dela também. É uma ótima Final Girl. Uma outra boa também é a de Ready or Not, né? Casamento Sangrento. Eu gosto muito Sim, dela. Sim, E esse filme é também. perfeito. é maravilhosa. A Samara Weaving, ela entrega muito. Além desse filme, ela faz um filme ótimo também, que ela não é uma Final Girl, ela é uma vilã, mas enfim, que é a Babá também, ela tá ótima em A Babá, e eu acho que ela nasceu pra fazer filmes de terror. Ela Uhum. tem porque pra ser uma heroína no terror, eu acho que tem que ter um toque, tem que ter um feeling, assim, muito bom, que eu acho que é o que a Jenna Ortega tá tendo nesses últimos anos. E a Samara Weaving tem um toque, assim, excelente. Pro terror, ela tem um timing pra atuação. Porque você tem que, tipo assim, se entregar nessa atuação e ter aquele. Mostrar que você tá com medo, mas não é uma personagem fraca, entendeu? Uhum. Então eu gosto bastante. Ela é muito boa mesmo. É isso mesmo que você falou, tipo assim, mostrar que está com medo, mas que não é uma personagem fraca. Tipo, é o que poucas Final Girls, assim, que a gente vê que consegue fazer, né? Na atualidade, no caso. Que antigamente elas eram mais fortes, a gente via que elas estavam com medo do rolê, mas enfrentavam de qualquer forma. E uma Final Girl burra que eu acho, que eu assisti esses tempos atrás, não, faz um tempinho já, que é de. Não é a Sally, mas é de Massacre da Serra Elétrica, que eu achava ela muito burra, cara. Eu acho que era em um dos remakes que eu fiquei com muito ódio. Porque, Você tipo, tá falando da. Ai, como que ela chama? Do Massacre do Serra Elétrico Início? É a Chrissy. eu acho que é. Eu É, tava é, a com do, muito ódio dela, cara. é a Jordana do. É a Mia dos Velozes e Furiosos? Uhum. Então é Não ela. sei se vocês acham mesmo, mas. Da série, ia ser o próximo que eu ia falar.
Que a gente não podia esquecer da Sally, né, também. É, que ela voltou, entre aspas, né, no último filme da Netflix, mas ela Uhum. voltou pra Aham. nada, né? Porque ô morte desgraçada. Voltou pra Voltou morrer. pra morrer. Uma Final Girl na saga do Massacre da Serra Elétrica que eu acho ótimo, que é a do primeiro remake, que é a Erin, que é protagonizada pela Jessica Biel. Que eu já falei no outro episódio, né, e tudo mais, no episódio de remakes que deram certo, mas eu acho ela excelente. Ela é muito inteligente, ela é ágil pra caramba, sabe? E ela não é que nem a, a Final Girl depois dela, que a Laura falou. Ela é muito perspicaz. Ela Uhum. tem tem um jogo de rato e gato muito legal com o Leatherface nesse filme. E ela acaba vencendo ele, porque ela sobrevive e ela escapa. Ao contrário da Chrissy, que acaba morrendo, né? Se eu não me engano. Os problemas, né, com, com a saga do Massacre da Serra Elétrica. Nossa, E a gente, né, porque pois é. procrastina até hoje pra fazer o episódio. Mas a Poder gente ver não tudo, pode né? deixar de esquecer das Final Girls que. É igual a gente já comentou, né? Até ano que vem a gente tá fazendo aí. Vai sair o episódio, até ano que vem vai dar. Né? O Gonçalo tinha comentado pra gente não esquecer da Final Girl de Midsommar, né? A favorita do Uhum. Dan. Nossa, Que eu verdade. acho que o Gali ama ela, né, Gali? Não, a personagem é muito boa. Agora o filme não é tão boa quanto o personagem. O A Gali só personagem massacra. é muito boa. Aquele sorrisinho que ela dá no final, quando ela se entrega lá pro culto, é muito legal essa parte. Eu acho uma trajetória meio 360 dela, assim, sabe? É bem legal de Sim. assistir. Teve um boom, né, também depois desse filme. Teve um boom que ela foi sendo comentada Ela é irmã bastante. Não sei se vocês da Viúva acompanharam depois Negra. disso. Sim, aquela. O É Gali falou verdade. irmã da Viúva Negra, daí ela, né? Aham, Explodiu. sim. Explodiu bastante. Tipo, eu achei legal que foi por causa de um filme de terror, né? Porque geralmente explodem por outros filmes, assim. Na maioria das vezes, eu acho. Mas ela Uhum. foi bem falada. E cresceu, só cresceu até hoje aí. Então, que bom, né? Que bom. Mas eu acho que infelizmente, agora que ela tá lá como irmã da Viúva Negra, as pessoas vão lembrar dela somente como irmã da Viúva Negra e não de Sim. Midsommar. É que a gente é do mundinho terror, né? A gente lembra diferente. Pois é, pela maioria do público vai ser assim mesmo. Uhum. Ah, a irmã da viúva. Vai ser. Conhece aquela atriz? Vai ser tudo assim. Mas a Igual. gente só tá falando de coisa boa, né? Mas tem uma saga que, olha, eu não consigo lembrar de uma Final Girl boa. Eu acho que só a Alice, que eu acho que depois ela morre no segundo filme, que é Sexta-feira 13. Cara, não tem uma Final Uhum. Girl memorável. Não. Eu não lembro, eu só lembro da Alice. Porque, a minha opinião, a gente vai ainda conversar sobre a Sexta-feira 13, sei lá quando, né? Tipo, um secando. Mas eu vou adiantar que, tipo, eu acho que é a saga mais genérica do terror de todas. Sim, não tem muitas coisas memoráveis, né? Tipo assim, o memorável é o Jason. São as mortes. Tem mortes criativas, mortes legais, mas não tem história. Não tem, tipo. Sim. Assim, a Alice como Final Girl, ela ficou conhecida, mas, tipo assim, se a gente for comparar com outras, ela não é, assim, Não, memorável. tem umas cenas dela muito legais, principalmente aquela cena dela segurando aquela. É tipo um espeto, assim, sabe? Quando o Jason tá vindo perto dela. Aham. Mas, sei lá, eu não acho ela memorável. Não, ela não Porque é. Não sei se a alguém saga acha. meio. Às vezes alguém acha, né? Algum fã aí e tal. Mas, sei lá. A outra Final Girl muito maravilhosa, que ela participou só de um filme, mas como ela sobreviveu, então, enfim, né? Que é a Mia, do remake de A Hora do Demônio. Não, Morte do Demônio, desculpa. Eu acho era maravilhosa. Cara, eu não curto É muito boa esse mesmo, filme, então eu realmente. não tenho muito o que agregar, né? A Ela, Marcela porque, tipo, defenderia. ao mesmo tempo que ela é heroína, ela é possuída pelo demônio. Então, você tem os lados da Mia. O lado da minha mocinha tentando sobreviver, ela tem problema com drogas, enfim, ela não é nem levada a sério.
e tem o outro lado, que ela é a possuída pelo demônio. Então, pô, tem esses dois pontos, assim, da personagem que faz a história dela ter, tipo assim, uma personalidade rica, sabe? Eu gosto bastante. Lembro Tem também desse. a Erin do filme. Esse filme é bem cult, eu já falei, toda chance que eu tenho, eu falo desse filme aqui, que chama Você é o Próximo, que é um filme muito, muito bom. Ele é no mesmo estilo de Casamento Sangrento, não é o mesmo enredo, mas é o mesmo estilo. E é uma Final Girl que, assim, completamente desconhecida, porque é um filme bem cult mesmo. Não é aquele filme chato, mas ele é meio cult. E ela é uma Final Girl excelente. Eu arrisco dizer que ela é melhor que a Final Girl de Casamento Sangrento. Pra você ter noção, ela é muito boa. Ela é mais brutal que os assassinos depois, sabe? Ela fica, tipo, com uma Final Girl com sangue nos olhos, de verdade. Ela é muito, muito boa e eu vou recomendar mais uma vez. Não sei se alguém assistiu depois que eu recomendei umas 10 vezes, mas vou recomendar mais uma vez, porque ela é excelente. E Premonição, gente, tem alguma aí, hein? A Claire, Eu lembrei dela aqui agora há pouco, falei assim, não, a gente não pode esquecer dela. a Kimberly Sim, também, cara. né, que é a do segundo. Uhum. Aí é legal no segundo filme porque tem a junção de basicamente duas Final Girls, né? Então isso que é muito Sim. legal, ter um girl power muito forte na franquia do, do Premonição, e a maior de todas é o Andy, na verdade, que é a solo do É o terceiro Andy. filme, Sim. Sim. que é E interpretada A por uma melhor. atriz que ficou muito boa no terror também, porque ela fez aquele Cloverfield lá, né, Rua Cloverfield, sei lá como chama, Sim. alguma coisa aham, assim, esse mesmo. que é a Mary Elizabeth Winstead, sei lá, que fez o Birds of Prey também. Ela é muito, muito boa. Nossa, ela é excelente. Inclusive, para os horrorizados que estão ouvindo aí, em breve, muito em breve mesmo, teremos o Dissecando de Premonição. Então, para quem curte, fique atento aí, hein? Fiquem ligados. Um filme, eu não sei se vocês conhecem. Vocês lembram de um filme chamado Terror nos Bastidores? Uhum. Não. Não, eu não. Tem a Thaísa Farmiga e tem a Nina Dobrev, que é a O Helena nome de Vampire original Diaries. é Final Girls. Isso, que chama The Final Girls, o título. É muito, É muito esse, legal. É um terrir, tipo, sabe? É um terrir. aham. Eu vi sobre o filme, mas eu não assisti. Mas tem esse e tem mais um filme que tem o nome de Final Girls, né? É o É da Chanel 5, a de Spring bem Queens, a antigo, né? atriz, que ela é perseguida na floresta por uns caras, alguma coisa assim. Eu quero lembrar aqui pra vocês algumas Final Girls não convencionais do cinema, tipo a Dana de O Segredo da Cabana de 2011. E é tipo aquelas garotas que sobrevivem no final, mas não necessariamente são perseguidas por um assassino em série, mas por outras formas, tipo algumas meio sobrenaturais ou de formas em grupo, mas que no final elas sempre sobrevivem. Então essa é a Dana do Segredo da Cabana, a Thomasin de A Bruxa, a Red de Us de 2019, no qual ela tem que lutar com uma cópia dela no final e sobrevive. As duas Suzys de Suspiria, do clássico e do remake, que elas também têm que sobreviver, passar por todo o coven de bruxas e no final elas sobrevivem. E a Thomas, assim, é até uma polêmica, né? De considerar ela como Final Girl e tal. Já vi essa polêmica aí, lendo algumas coisas. Que, tipo, É, não algumas é? O pessoal pessoas fica meio. consideram e outras não. Sim, fica nessa briga aí. Eu considero ela mais voltada para esse tipo não convencional, porque não era Aham, alguém que estava perseguindo ela, mas foi toda sim, criada uma situação e no final ela sobreviveu. No caso foi sim. a Final Girl. Bom até, né? Legal esse conceito de, tipo, essa nova Final Girl, assim, não convencional. Eu acho legal até também. Sai um pouco, tipo, do original, que é tipo um Final Girl ponto 2, sei lá.
Então, tipo, é legal. é aquela só com a perseguição do assassino. Bem, Mas bem maneirinho. voltando, mas olhando pra esse lado, elas têm muito a agregar, são sobreviventes Bastante. também. Uhum, com certeza, gente. Foi esse o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham curtido bastante aí, tá ok? Não esqueça de comentar aí embaixo nos comentários do YouTube quem é a sua Final Girl preferida, quem é ou quais são também. Você pode gostar mais de uma aí. É, e é isso. Segue a gente aí no YouTube, se inscreve aí no canal. Segue a gente lá no Spotify também, tem no Google Podcast também. Segue em todo lugar que você puder. Ajuda a gente aí. No Insta também, no Twitter. Tudo @pode horrorizar. POD horrorizar. Então, é isso. Até a próxima aí. Fiquem ligados. E tchau, tchau. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau, gente.